A paz do Senhor Jesus a todos, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de hoje se encontra em Colossenses, capítulo 3, e o versículo de número 2, que diz: pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, louvado seja Deus, o tema hoje é pense nos céus. E a palavra que o Espírito traz aos nossos corações é que o coração das pessoas, meus irmãos, tem se desligado das coisas dos céus. Muitas pessoas vão para a casa de oração pela ganância, pelo desejo de construir, de querer, de conquistar. E a ganância tem entrado no coração do homem de tal forma que tem desligado o coração do homem do reino dos céus. A maioria dos homens já não pensam mais no arrebatamento, não pensam no regresso de Cristo. A maioria das pessoas só pregam mensagens que venham a massagear egos, dizendo que Deus vai decretar a vitória, que Deus vai matar o fulano que se levantou contra o ciclano. E todas essas coisas, meus irmãos, muitas vezes eu posso dizer abertamente, Deus não está no meio desse negócio. Deus, ele não é Deus de confusão. Deus, ele é Deus de paz e de harmonia. Mas entenda uma coisa, que se alguém tentar interferir ou combater contra Deus, então Deus, ele entra em ação. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo perseguia a igreja de Deus, mas Deus, ele desceu do trono de glória, o Senhor Jesus, e veio e falou: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ou seja, Paulo estava tentando interferir nos projetos de Deus. Então todos aqueles que tentarem interferir, meus irmãos, no projeto de Deus, são pessoas que Deus, ele vai ter que vir tratar com elas. Não é uma questão de que nem está acontecendo hoje, meus irmãos. É tanta profetização dizendo que Deus vai matar fulano, que Deus vai matar o ciclano, porque o ciclano falou mal de você. Por que Jesus falou: se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda? Você está vendo que essas profecias são profecias de disseminação de ódio, disseminação de raiva, disseminação de contenda, aonde a maioria das pessoas só tem o desejo de querer o mal do seu próximo. É porque já não está mais pensando nos céus. Você sabia que se você for arrebatado hoje, se Jesus te levar para o céu, essa pessoa, que lá, claro que isso não vai acontecer, que Deus só vai levar pessoas para os céus que aprenderam a perdoar e que perdoam, pessoas que têm o seu coração purificado e limpo pela bondade, pela presença do Espírito Santo. Pessoas que são maléficas, malvadas, se não se arrependerem, meus irmãos, o destino é só Jesus quem sabe. É Ele que tem que dizer. Presta atenção, meus irmãos. Quantas portas, quantas casas de oração estão sendo abertas, mas por causa do desejo maligno de coração de homens que querem abrir igreja com o intuito de lucrar, de ganhar dinheiro, de fazer fama, de ficar famoso, de ter muitos ministérios, de ter renome na mídia ou nas redes sociais. Qual que é o interesse do homem? Se você perguntar para essa pessoa: você está pronto para morrer hoje? Essa pessoa vai falar: não, eu ainda tenho que viver mais um pouco aqui na terra. Eu quero viver mais, não quero morrer não. Eu não quero morrer. Irmãos, se a morte hoje chegasse na minha vida, isso seria o dia mais feliz, porque eu me encontraria com Jesus nas nuvens. A nossa mente tem que estar pensando nos céus, meus irmãos. Quantas pessoas estão com medo de morrer? Porque eu creio, meus irmãos, que se a pessoa tem medo da morte, é porque ela tem o coração ligado em alguma coisa que é da morte. Mas se a pessoa não tem medo dela, ela sabe que quando ela morrer, ela vai se encontrar com Jesus. Ela vai se encontrar com seu rei. Meus irmãos, é tempo de nós acordarmos. Nós devemos parar para pensar e raciocinar. E eu quero deixar esse recado aos irmãos que ficam mantendo as obras do engano. Meus irmãos, peça a Deus discernimento. Peça a Deus discernimento, porque enquanto você manter uma porta do engano aberta, muitas pessoas serão enganadas por ela. E o inferno está de boca aberta, tragando muitas pessoas que estão sendo enganadas. Por quê, meus irmãos? Porque no reino dos céus, não vai entrar ódio, não vai entrar raiva, não vai entrar rancor, não vai entrar ressentimento,
Não vai entrar dureza de coração. Lá vai entrar pessoas que eram aqui nesta terra pecadores, mas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro que deu a vida pelo mundo. E olha, cuidado com isso. Deus vai pegar, Deus vai matar, Deus vai torturar, a pessoa vai vir se arrastejando aos teus pés, a pessoa vai saber, irmãos, quando Deus fala, Ele cumpre. E quantas vezes essas pessoas têm falado, sabe para quê? Só para elas ficar diante de você como um profeta, que na verdade não são. Não são profetas. São pessoas que lançam palavras ao vento. São pessoas que só estão interessadas no teu dinheiro, no teu recurso, que fiquem insistindo para você trabalhar, para que ela seja o mantedor seu, para que você venha manter essa pessoa. Irmãos, acordem. Cuidado, nem todo mundo que tem dons é de Deus. Nem todo mundo que ora por milagres é Deus que está fazendo. Nem todas as manifestações que estão ocorrendo no meio do povo é Deus. O povo desligou a sua mente dos céus, por isso estão cegos e não conseguem mais enxergar a realidade. Não conseguem olhar e ver o que está acontecendo em sua volta. Não conseguem mais olhar e ver. Às vezes a pessoa está com vidro fumê numa Lamborghini Gallardo que comprou com dinheiro de dízimo da igreja, que era para alimentar o órfão. Agora o órfão, a viúva, o necessitado, o pobre, ele vai ter que ver a pessoa passar de Lamborghini, de Ferrari, aquele pastor de Lamborghini, de Ferrari, de Land Rover, de carros de luxo. Sabe o que é isso, meus irmãos? O que eu acho com isso? Eu acho que a pessoa não está com o pensamento ligado nos céus. Porque a pessoa tem que manter as coisas simples. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus pôs ao meu coração, meus irmãos, que há uma necessidade de uma mudança. O evangelho de hoje é um evangelho de luxo. O evangelho de Paulo, de Pedro e João era de simplicidade. Cornélios, um centurião que estava lá em Cesareia, quando ele chamou Pedro para ir lá, Pedro não cobrou nem um centavo. Pedro, ele não pediu nenhuma oferta missionária. Quantas vezes é convidado pessoas de renome e eles têm que arrancar todos os fundos financeiros da igreja, que às vezes era para sustentar o órfão e a viúva, mas não, é simplesmente para engordar o pasto de pastores que estão corrompidos com corações malignos e perversos. Eu quero orar contigo aqui agora e que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Eterno Deus e glorioso Pai, nós oramos aqui agora, meu Pai, no espírito de oração, para que o Senhor venha desligar a nossa mente, o nosso subconsciente de todas as coisas que são temporais. Sabendo, meu Pai, que nós, meu Deus querido, nos foi dado todas essas coisas, mas o Senhor não quer que o nosso coração fique apegado nessas coisas. Desliga agora, meu Pai, o nosso pensamento de tudo quanto é terreno, de tudo quanto é material. Liga o nosso coração, meu Pai, nas coisas celestiais, nas coisas que são dos céus, porque nós oramos, meu Pai, com a certeza de que o Senhor fará coisas maravilhosas, porque nós oramos, meu Pai, com a certeza que o Senhor operará milagres fantásticos. Espírito poderoso, maravilhoso e glorioso, opera na nossa mente, tirando o desejo, meu Pai, do nosso coração, desejos, meu Pai, que não agrada ao Senhor, desejos, meu Pai, que não agrada ao Espírito Santo. Ó Deus magnífico, Deus santo, Deus fiel, nós oramos esta oração aqui agora com fé, meu Deus, e com certeza de que o Senhor operará grandes e poderosas maravilhas. Espírito Santo de Deus e da verdade, opera maravilhosamente, milagrosamente, poderosamente, no nome do Senhor Jesus, curando todos os enfermos, libertando os cativos, entregando, meu Pai, a bênção e a vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém e amém, graças a Deus.